Graça e paz a todas e todos. Bem-vindos a mais uma transmissão do culto da nossa Igreja Metodista em Rude Ramos. É muito bom estar aqui com vocês, reunidos. Nós temos o privilégio de podermos estarmos juntos de forma virtual, mas com o mesmo propósito de adorar o nosso Deus. E eu já começo lembrando você que ainda dá tempo de você compartilhar o link desse vídeo para algum amigo, para algum parente, para que possa estar assistindo o nosso culto, para que possa estar conosco. O nosso culto fica gravado, então ela pode assistir mais tarde. Então você pode compartilhar com alguém para que esteja sendo abençoada por tudo que nós temos aqui no nosso culto, todos os momentos que nós temos, e tenho certeza que Deus também vai falar com cada um de nós no culto de hoje. Também lembro você para curtir o nosso vídeo aqui. Se você ainda não curtiu o canal da igreja, que você possa estar curtindo o canal da igreja. Isso ajuda a gente e também ajuda você a receber as notificações dos vídeos que nós estamos colocando, das transmissões do nosso culto. Já venho também com alguns avisos. Nós estamos agora no mês de julho, além de receber os alimentos para a Cesta do Amor, estamos também recebendo roupas, cobertores. Então, se você tem alguma doação desse tipo, traga para nós aqui na igreja e esteja também ajudando com a Cesta do Amor. Todos os sábados nós temos alguém aqui, nós temos uma equipe aqui, das 15 às 17 horas, recolhendo os alimentos para a nossa Cesta do Amor. Nós estamos ajudando mais de 100 pessoas, então a sua contribuição é primordial para que a gente possa continuar com essa doação, com essa arrecadação dos alimentos da Cesta do Amor. Nós temos também o nosso culto de oração, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, está acontecendo de forma virtual, por reunião do Zoom. Então, se você tem interesse de participar do nosso culto de oração, esteja escrevendo aqui no chat. Se você não tem acesso ao nosso grupo de comunicados, não tem acesso aos links do nosso culto, fale conosco para que a gente possa estar transmitindo para você o link, para que você possa participar do nosso culto de oração. Lembrando, todas as quintas-feiras, de forma online. E também de forma online nós temos acontecendo também as salas de escola dominical. Todo domingo de manhã nós temos a sala de adultos, de jovens, temos as salas de juvenis também. E então você pode participar ou pode também conversar com a gente se você tem alguém para indicar, para estar participando, para convidar a participar conosco da escola dominical. Amém? Nós vamos dar início ao nosso culto. Então agora já peço que você esteja se tranquilizando, esteja ouvindo o que Deus tem para trabalhar com você, trabalhar conosco, e ouvir as palavras que Deus tem para cada um de nós. E para começar, eu convido você a acompanhar a leitura do texto de Romanos 5, dos versos 8 a 11. Romanos 5, de 8 a 11. E está escrito assim na palavra de Deus: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Que bênção que nós recebemos
quando Jesus entregou sua vida por nós e pelo sangue fomos salvos. E foi um sacrifício de Jesus, mas quem recebe a bênção somos nós. E é por isso que eu convido cada uma a estar orando nesse momento, adorando e agradecendo a Deus por esse privilégio que nós temos de, mesmo sem merecer e mesmo sendo antes pecadores, nós podemos sermos salvos por Deus pelo ato de Jesus Cristo. Amém? Estejamos orando. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença para adorar o Teu nome, adorar a Ti, Pai, que nos ama tanto, Pai, que nos trouxe reconciliação, que nos salvou, que enviou Seu Filho, Pai, Seu Filho unigênito, para que pudéssemos ser salvos, pudéssemos ter vida, Pai. E por isso nós gloriamos a Ti, Pai, e queremos por meio desse culto, por meio de tudo que nós temos preparado aqui, ter um agradecimento a Ti, Pai, adorando ao Teu nome, adorando a Ti, Pai, que o Senhor esteja se fazendo presente, não só aqui no templo, mas na casa de cada um, no ambiente de cada um, que cada um possa estar sentindo Sua presença nesse momento, sentindo o Senhor, Pai, ouvindo o Senhor, Pai, e reconhecendo, Pai, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que sem Ti nós não seríamos nada. Gratos Te somos, porque o Senhor nos trouxe reconciliação. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir uma ministração do louvor para a continuidade do nosso culto. Amém. Graças a paz, meu irmão, minha irmã. Continuamos adorando a este Deus maravilhoso que se entregou por nós e quer sempre, sempre estar sempre pertinho das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias, que você possa adorar ao Senhor conosco. Sim, Jesus, estamos na Tua presença, Deus. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do Teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do Teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
Amém, amém. Para a continuidade do nosso culto, convido cada um e cada uma a acompanhar a leitura que se encontra em Romanos, capítulo 8, dos versos 5 a 8. Romanos, capítulo 8, dos versos 5 a 8. Está assim escrito: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois onde não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nesse momento eu convido cada uma e cada um a fazermos uma reflexão, porque quando nós nos inclinamos para a carne, nós temos uma inimizade com Deus, porque onde existe a inclinação da carne, Deus não pode habitar. E é isso que Paulo nos ensina. Paulo também nos ensina que dentro de nós temos uma briga, uma guerra constante da nossa carne contra o Espírito. Por isso, em um momento primeiro de oração silenciosa, que você esteja orando individualmente, pensando para onde a nossa vida individualmente, a sua vida e a minha vida, a vida de cada um, para onde a nossa vida está inclinada. Pense na sua semana, pense nos seus dias e peça perdão a Deus. Mas peça a Deus também a força para que você possa vencer essa guerra, que o seu Espírito, que o Espírito de Deus esteja habitando em você e que a gente possa junto, como comunidade cristã, como igreja, deixar que o Espírito conduza a nossa vida. Amém? Esteja refletindo num minuto de oração silenciosa e depois nós vamos orar juntos. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente pedindo perdão, Deus, pedindo perdão por todas as vezes em que deixamos a inclinação à carne ser maior e assim criamos uma inimizade contigo, Pai. Pois quando nos inclinamos à carne, Deus, nós não estamos agindo segundo a Sua vontade, segundo a Sua lei. Mas pedimos, Deus, que o Senhor nos perdoe para que nós possamos nos fortalecer daqui para frente, para que possamos estar inclinados ao Espírito, ao Seu Espírito, Pai, e para que possamos estar agradando a Ti, andar segundo a Sua lei, segundo a Sua vontade, para que possamos ter vida e paz, e que possamos assim vencer a morte e vencer, Pai, porque o Senhor é quem nos abençoa, quem nos perdoa. Vencer porque, mesmo sem merecermos, o Senhor nos concede esse perdão. Que o Senhor esteja, Pai, ouvindo a oração, a súplica de cada um nesse momento. Esteja nos trazendo o perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus também em Romanos 8, mas agora nos versos 1 e 2, diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Deus ouviu a nossa oração e por isso nós somos perdoados. Nós vamos ouvir agora uma ministração de um hino e depois continuamos com o momento de oferta e louvor do nosso culto. Hino 389, Abrigo no Temporal.
rochedo forte é o Senhor, refúgio em toda provação, constante, firme, amparador, refúgio em toda provação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio em toda provação. Lugar de suave e bom lazer, descanso em toda provação, que vem as forças refazer, descanso em toda provação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio em toda provação. Piloto bom no bravo mar, consolo em toda provação, ancorador singular, consolo em toda provação. Ó Cristo é nosso amigo no temporal, na tentação, em todo mal. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio em toda provação. Morreu por nós na dura cruz, auxílio em toda provação. Ele é eterna e pura luz, auxílio em toda provação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio em toda provação. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que nós estamos reunidos remotamente, à distância, mas com certeza o Espírito Santo está nos unindo e está recebendo o nosso louvor neste domingo ou em qualquer outro momento que você estiver assistindo este culto. Nós somos gratos a Deus porque Ele tem derramado sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, bênçãos sem fim. Ele também tem permitido que nós abençoemos outras famílias. Nós lembramos mais uma vez do nosso projeto social, que o nosso ministério doa cestas básicas para famílias que têm passado por momentos complicados, difíceis, e em especial agora nesta época de pandemia. Então nós somos gratos a Deus porque Ele permite que nós possamos também ser usados por Ele. E este é o momento do nosso culto onde nós agradecemos a Deus e retribuímos a Ele em forma do nosso dízimo, da nossa oferta. São com esses valores monetários que nós continuamos a pregar o nome de Jesus aqui em nosso bairro e em especial agora também pela internet. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, para que nós oremos juntos agradecendo a Deus neste momento. Muito obrigado, ó Pai, porque nós reconhecemos, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor tem sido tão bom, que sem o Senhor nós não conseguiríamos levantar, ó Pai. Nós não conseguiríamos desenvolver os nossos dons, as nossas profissões, nós não teríamos família, não teríamos vida, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai, bênção sem medida, ó Pai, e te agradecemos, te louvamos e queremos retribuir a Ti, ó Pai, com parte daqueles ganhos, ó Pai, que
nós temos, que o Senhor tem permitido que nós ganhemos, Tu tens permitido que nós sustentemos as nossas famílias, e por isso nós reconhecemos aqui neste momento, ó Pai, em forma do nosso dízimo, da nossa oferta, que todos os valores que já foram transferidos, que estão sendo, que ainda serão transferidos para a nossa conta, ó Pai, sejam consagrados a Ti, que o Senhor abençoe, ó Pai, todas as famílias que puderam contribuir e aquelas famílias que ainda não podem fazê-lo, ó Pai. Te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bem, meu irmão, então, meu irmão, minha irmã, você pode ver os dados da nossa conta bancária agora. Você então pode transferir o seu dízimo, a sua oferta, via TED, via DOC ou mesmo via Pix. Se for possível enviar o comprovante dessa transferência, desse depósito, para o endereço de e-mail que aparece aí também, nós agradecemos e te convidamos a continuar neste momento de louvor e de adoração ao nosso Senhor. Amém. Continuamos louvando e bendizendo o nosso Deus. E a palavra do Senhor que já foi lida aqui diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pela liberdade, para a liberdade é que Ele nos libertou. Pela sua graça, pela sua maravilhosa graça. E nós queremos celebrar ao Senhor. Queremos celebrar esta liberdade, queremos celebrar esta graça maravilhosa. Se você puder ficar em pé na sua casa, que você possa se envolver e cantar e salmodiar e celebrar ao Senhor conosco, louvores em adoração, em louvor ao nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Celebramos a Ti, Deus. Com as nossas palmas. Por mim, digno Cordeiro de Deus, digno o Rei que a morte venceu, digno Cordeiro de Deus, digno o Rei que a morte venceu, digno Cordeiro de Deus, digno o Rei que a morte venceu, digno Cordeiro de Deus, digno, 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 oh que tremenda graça, oh que infalível amor, tomou o meu lugar,
Deus, e celebramos dessa liberdade maravilhosa, porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos ofertou, Ele se ofertou por nós. E nós, desejamos, queremos também nos ofertar por Ele. Que você se entregue, você ofereça, que você esteja disponível ao seu agir, à sua presença maravilhosa, à sua ação sobre a sua vida. Você possa declarar nessa noite: Deus, eu quero muito mais. Eu quero estar entregue, Jesus. Sim, Senhor, eu quero estar disponível ao que o Senhor tem para os meus dias, em total entrega, em total disposição, com o meu coração, com as minhas vozes, com as minhas mãos, com a minha casa, com a minha família. Sim, Senhor, queremos mais, muito mais, Jesus. Direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Esta canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua esta canção de entrega a Ti, Jesus. Que você cante. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. Nós queremos, Senhor, tudo. Só Ti, Senhor, e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Mais uma vez nós vamos declarar. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Só o Teu nome, Senhor Jesus. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Tudo a Ti, Senhor Jesus, nós queremos ofertar, Deus. Mas que não seja da nossa boca para fora, que não sejam músicas ou vozes ou simplesmente canção, mas que seja nosso desejo sincero de todos os momentos. E se em algum momento nós não dermos conta, Pai, ou pensarmos em desistir, que a Sua força nos renove e nos desafie
dessa maravilhosa graça que nos alcança e nos mantém, e nos permite ser livres, nós possamos permanecer entregues à Tua presença. Em nome de Jesus, aleluia, 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 amém. Você vai receber muito mais agora da palavra do Senhor. Nós vamos ser ministrados. Amém, Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã. Boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom ter você aqui conosco nesse tempo de louvor e de adoração ao Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série a respeito do livro de Romanos. Na semana passada, nós falamos a respeito da justificação pela fé com o nosso seminarista Marcos Casanato, onde não são as nossas obras, as nossas atitudes que nos justificam, nos tornam justos diante de Deus, né? Mas a nossa fé em Jesus. E se você não pôde assistir o culto no domingo passado, não se preocupa, porque ele está disponível no nosso canal. Você pode acessar quando você quiser para assistir. E não esquece de curtir e compartilhar também para que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem. Nós vamos iniciar esse novo bloco do capítulo 5 ao 8 do livro de Romanos, onde Paulo aborda alguns temas que são extremamente relevantes para o nosso dia de hoje, para a nossa comunidade, para a nossa caminhada cristã, assim como foi naquele período. No capítulo 5, Paulo reforça a questão da justificação pela fé e que, através do sacrifício de Jesus, sacrifício de morte na cruz, nós alcançamos a salvação. E não apenas isso, Paulo, no decorrer do texto, ele também diz que quando nós aceitamos o senhorio de Jesus sobre nossas vidas, nós alcançamos salvação eterna, libertação dos pecados e salvação eterna. Nesse sentido, nós vamos ver também a comparação que Paulo faz entre Adão e Cristo. Quando Paulo ele traz no capítulo 5, versículo 19 e 20, ele faz uma comparação entre duas situações, que é quando Adão, lá no Éden, ainda no Éden, há a desobediência de Adão e Eva em relação aos mandamentos do Senhor. Após isso, Paulo também aponta para Cristo, que através da obediência de Cristo, entregando-se em sacrifício, ouvindo o pedido do Pai para que a humanidade fosse resgatada, fosse religada ao Senhor, Jesus ele se entrega como sacrifício, nos dando a oportunidade de libertação dos pecados e também de salvação. E aí nós vamos ler no capítulo 5, versículo 19 e 20, que diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu irmão e minha irmã, essa declaração que Paulo faz aqui, nesses versículos, é para que nós tenhamos a certeza de que Jesus é o único capaz de perdoar os nossos pecados, é o único capaz de nos livrar das amarras do passado, de nos livrar de quem nós éramos antes de conhecê-lo, daquilo tudo que nós fazíamos em desobediência à palavra de Deus. E Ele nos superabunda com a sua graça. Ele derrama a sua graça sobre nós, de maneira que não cabe apenas em nós, mas transborda. Isso que é superabundar, é transbordar de graça. E Ele nos preenche com essa maravilhosa graça. Essa graça derramada sobre nós é que nos faz avançar, é o que nos faz prosseguir, mesmo diante das dificuldades em que nós vivemos. Mesmo quando nós travamos batalhas internas, mesmo quando nós lutamos com nós mesmos. E nós pensamos assim, não é porque nós temos a graça derramada sobre nós, não é porque Cristo já fez um sacrifício pagando pelos nossos pecados, que nós vamos viver de qualquer maneira. Não é porque nós temos ao nosso alcance, à nossa disposição, o favor do Senhor, que nós vamos viver de qualquer maneira. Porque nós, quando somos libertos do pecado, quando nós somos libertos da desobediência, do nosso passado, nós precisamos decidir por uma vida santificada. Quando nós nos reconciliamos com o Senhor, o nosso próximo passo é decidir por uma vida em santidade. E não é
viver em santidade não é fácil. Buscar uma vida santificada diante de Deus não é fácil. E essa decisão, quando nós a tomamos, o primeiro adversário que nós encontramos, meu irmão e minha irmã, somos nós mesmos. As primeiras dificuldades que nós encontramos é a luta entre a nossa própria vontade e fazer a vontade de Deus. É entre fazer aquilo que eu quero, aquilo que me agrada e aquilo que é o correto, aquilo que é mandamento do Senhor, aquilo que é de obediência à palavra de Deus. E também a respeito disso, é um outro ponto que Paulo aborda durante esses capítulos, que é quando nós decidimos viver uma vida de santidade ao Senhor. As lutas que nós encontramos, não somente fora, mas dentro de nós. Eu quero te convidar a ler comigo no capítulo 7, o versículo 15 ao 18, que diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós entramos nesse embate com as nossas próprias vontades? Quantas vezes nós, ao tomar uma decisão, optamos por fazer aquilo que nos favorece, ao invés de fazer aquilo que é certo? E muitas vezes, antes até mesmo de tomar essa decisão, nós lutamos com a nossa mente, com os nossos pensamentos, se faço, se não faço, se posso ou se não posso. Quantas vezes nós decidimos por fazer a vontade da nossa própria carne, porque nos favorece, do que enfrentar as dificuldades de obedecer à palavra de Deus, de enfrentar os atritos que nós podemos encontrar no caminho com outras pessoas por ir na contramão. E essa luta, essa batalha, muitas vezes nos aflige, né? Pode trazer uma apreensão, um desconforto já de imediato, ou até mesmo quando você lembra daquilo que você fez ou que deixou de fazer, porque a omissão também ela nos faz desviar da vontade de Deus. E aí, quando pensamos em tudo que vivemos, que já fazemos, ou até mesmo que temos vontade de fazer, nós até pensamos que somos incapazes de seguir a Cristo, que somos incapazes de fazer a sua vontade, que somos incapazes de ter uma vida santificada diante do Senhor, viver uma vida em santidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Quando Jesus disse que não nos deixaria só, ele não disse somente para os discípulos lá naquele período, enquanto ele ainda estava aqui na terra. Ele disse para todos nós que não nos deixaria só. E em todos esses momentos de luta, todos esses momentos de crises, em todos esses momentos em que nós pensamos até mesmo em desistir, há um que intercede por nós. Há um socorro bem presente. E Paulo traz aqui para nós também, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é socorro presente no meio de toda essa luta que nós vivemos. E isso aqui, meu irmão, minha irmã, que Paulo fala, não é apenas lá no passado, é hoje, é presente em nossa vida. Muitas vezes nós abandonamos hábitos ao encontrar Jesus e esses hábitos nos cercam de todas as formas. Os nossos pensamentos, os nossos olhares, os nossos costumes acabam nos cercando, tentando nos desviar do caminho. E quem nos faz caminhar de volta é o Espírito Santo de Deus. Quando nós assumimos Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós firmamos a nossa aliança com Ele, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E é nesses instantes de lutas, de combates, nesses instantes de desespero, de não saber o que fazer, qual a decisão correta a tomar ou qual o caminho certo a seguir. O Espírito Santo de Deus é quem intercede por nós. E aí eu quero te convidar a ler também no capítulo 8, o versículo 26 e 27, que é quando Paulo afirma isso que eu acabei de dizer para você, de que o Espírito Santo é quem intercede por nós. E o versículo 26 do capítulo 8 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda
os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele quem intercede pelos santos. Meu irmão, minha irmã, quando nós não temos palavras para nos expressar diante de Deus, quando nós não temos força sequer para dobrar os nossos joelhos, quando nós pensamos de que chegou ao fim de todas as coisas e não conseguimos nos direcionar ao Pai, apenas choramos ou apenas ficamos em silêncio, porque não sabemos como orar, não sabemos o que pedir nessa oração, a palavra diz de que é o Espírito Santo quem intercede por nós. Que é o Espírito Santo que, conhecendo a Deus e conhecendo os nossos corações, é que leva a nossa oração, é que leva a nossa súplica ao Senhor. É Ele quem intercede por nós. Então, nesse momento em que nós não conseguimos fazer nada, que apenas clamamos pelo Senhor, tenha misericórdia, o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós. E é o nosso ajudador, é aquele que nos sustenta, é aquele que a palavra aqui traduz como é aquele que nos assiste em nossa fraqueza, ele que nos presta assistência, que vem cuidar de nós, que vem nos levantar, que vem nos tomar pela mão, que vem nos fazer caminhar novamente, que vem nos fazer firmar os pés novamente na caminhada com Cristo. Não se esqueça em nenhum instante, meu irmão e minha irmã, você não está só. Você, por mais que não haja outra pessoa física no ambiente, você não está só. Porque o Espírito de Deus que habita em você está contigo todo o tempo. E de tudo, meu irmão e minha irmã, de tudo que lemos, de tudo que vimos, de tudo que ouvimos, é importante que nós guardemos de que, primeiro, Jesus é quem nos faz livre. Quando Paulo remete a Adão e compara com Cristo a obediência e a desobediência, é o sinal de que Ele é o único que pode nos trazer liberdade. Liberdade verdadeira, liberdade completa. Não uma falsa sensação de liberdade em que nós temos medo de fazer isso, medo de fazer aquilo, o medo de ser julgado, o medo de ser castigado. Não, é uma liberdade consciente, de que nós sabemos a quem servimos e de que nós sabemos qual caminho nós estamos trilhando. E por escolha nossa, nós seguimos. Porque o Senhor nos escolheu e nós respondemos a Ele, sim, Senhor, nós estamos aqui. E por isso nós seguimos. É Jesus quem nos faz livre. Segundo, a graça de Deus é derramada sobre nós todos os dias. Independente se você percebe ou se você não percebe, a graça de Deus é derramada sobre você. A graça de Deus é derramada sobre a sua casa, é derramada sobre a sua família. Quando há um livramento e que você diz, ou alguém diz, nossa, por sorte não aconteceu o pior. Não foi sorte, foi a graça de Deus derramada sobre a sua vida. É a graça de Deus que acompanha os seus enquanto você ora, mesmo que eles não estejam ainda confessando o Senhor como Salvador. Então, não se esqueça, é Jesus quem nos faz livre, é a graça de Deus que é derramada sobre nós todos os dias. E o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos sustenta todo o tempo. Não esqueça, meu irmão, se de tudo que eu disse aqui, você precisar gravar algumas pequenas coisas, Jesus nos faz livre, a graça dele é comigo e o Espírito Santo de Deus também. Guarde isso no seu coração e não somente guarde, mas proclame a outras pessoas essa liberdade que é possível ser vivida. Quantas pessoas nós conhecemos que acham que são livres, mas estão aprisionadas a tantas coisas, estão aprisionadas a outras pessoas, estão aprisionadas a vícios, estão aprisionadas a dores, a mágoas, a rancores. Faça com que essa pessoa experimente a liberdade em Jesus. Apresente para essa pessoa a liberdade que há em Jesus Cristo. E nós, em todo o tempo, precisamos proclamar de que Jesus, ele nos traz liberdade, graça e salvação. Liberdade, graça e salvação é o que temos em Jesus. E é a palavra que o Senhor traz para nós nessa noite. Que nós possamos refletir. Se você ainda não leu esses capítulos que nós já passamos, por favor, tire um tempinho na sua semana e leia. Para que o Senhor continue falando contigo, para que o Senhor continue ministrando ao seu coração.
e que nós possamos ter consciência de que somos livres e principalmente de que é Jesus quem nos faz livres. Eu quero te convidar a orar nesse instante. Se você puder, feche os seus olhos. Lembre-se de momentos em que você pensou estar sozinho. Lembre-se de momentos em que as situações pareciam te sufocar. E o seu socorro presente foi o Senhor. O seu socorro presente foi alguém enviado por Deus para que te estendesse a mão. Quero te convidar a orar primeiro em agradecimento a este Senhor que é presente. E segundo, pedindo que Ele continue nos ajudando nas nossas fraquezas, porque realmente sem Ele nós não conseguimos. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, de misericórdia, de bondade, de graça, Deus, nós nos colocamos diante de Ti, nós nos colocamos na Tua presença, para Te agradecer, Senhor, porque o Senhor cumpre a Sua palavra, porque tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor diz para nós que aconteceria e que acontecerá, tem acontecido, Pai. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor é presente em nossas vidas, que não nos deixa só, que nos livra, ó Pai, das amarras do pecado, que nos livra das amarras do passado, que nos livra, ó Deus, de tudo aquilo que tem tentado nos afastar do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça derramada sobre nós todos os dias e pela presença firme e constante do Teu Espírito. Ó Deus, que nos momentos de dores, de luta, de crises, nós possamos recorrer a Ti. Nós possamos, ó Deus, nos voltar para Ti e ter a certeza de que em Ti nós podemos descansar, nós podemos confiar e nós seremos fortalecidos e fortalecidas, ó Pai, para continuar na caminhada contigo. Meu Deus, louvado seja o Teu nome por esta palavra, que o Senhor possa fazê-la frutificar em nossos corações e que possamos todos os dias, ó Pai, poder contemplar e também proclamar da Tua bondade e do Teu amor. Obrigada, ó Pai, por este tempo de aprendizado da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós seremos ministrados por um cântico e em seguida nós temos aí a finalização do nosso culto. Que Deus abençoe a sua vida. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua
sua casa. Eu sou livre. Se você é, declare e creia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se estamos em ti, Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, queremos ser. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Estejamos orando juntos neste momento de encerramento do nosso culto. Deus, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui cultuando a Ti. Agradecemos pela Tua graça, pela salvação. Agradecemos porque o Seu Santo Espírito é aquele que nos consola, é aquele que nos direciona. Que o Senhor esteja abençoando a nossa semana, esteja abençoando os nossos dias. Que, assim como o Senhor falou com cada um nesse culto, o Senhor continue a ministrar em nossas vidas, em nosso coração, que nós possamos estar ouvindo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Esteja com o Seu Santo Espírito continuamente nos direcionando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção? Estenda suas mãos, feche seus olhos. Que o amor incondicional de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e o direcionamento do Espírito Santo seja conosco, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e todo sempre. Amém. Amém. Uma semana abençoada para cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos
casa. Eu sou livre. Se você é, declare e creia.